Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal A Modelo Sem Tireoide. Eu sou Bárbara Oliveira e eu vou estar trazendo assuntos sobre a carreira de modelo, saúde, empreendedorismo e lifestyle. E eu tô fazendo conteúdos com muito carinho para todos vocês, espero muito que vocês gostem. Hoje eu vou contar para vocês como surgiu o canal A Modelo Sem Tireoide e o porquê desse nome. Eu vou compartilhar com vocês algo muito chocante que aconteceu comigo nos últimos meses e surgiu através de um nódulo muito grande na minha garganta, que depois de um tempo eu fui descobrir que era um carcinoma papilífero, mais conhecido como câncer de tireoide. Vou trazer detalhes de como foi passar por essa experiência nos últimos meses, com apenas 25 anos de idade. E detalhe, tudo isso acontecendo comigo morando fora do país, trabalhando como modelo. Então foi uma situação muito delicada e muito intensa na minha vida. Também vou dar mais detalhes de como foi a cirurgia, o tratamento, vou mostrar para vocês como está sendo a cicatrização, a minha recuperação e também mostrar e falar um pouco do que tem mudado na minha vida depois desse processo. E eu espero que esse vídeo ajude e tranquilize pessoas que estão passando pelo mesmo processo ou por outros processos também e que através da minha história vocês possam ressignificar a jornada de vocês também, assim como eu fiz com a minha. E eu espero de coração que esse seja só o começo da nossa amizade. Fiquem à vontade para deixar seus comentários e sugestões. E não se esqueçam de me seguir em outras plataformas. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Dito isso, vocês estão preparados para essa aventura? Vem comigo! A tireoide é uma glândula localizada no pescoço e ela tem um formato de uma borboleta e ela é responsável por metabolizar os hormônios de T3 e T4, que são essenciais no metabolismo do corpo, e ela também ajuda a regular os órgãos como o cérebro, o coração, o fígado e os rins. No dia 29 de agosto de 2023, a caminho de Singapura, eu estava em São Paulo, no aeroporto, estava conversando de forma descontraída e eu passei a mão no pescoço, nem sei porquê daquilo naquele momento, e eu senti um nódulo muito grande no meu pescoço, no lado esquerdo. Daquele momento em diante eu fiquei muito preocupada. Assim que eu cheguei em Singapura, resolvi marcar uma ultrassom para ver de verdade o que era aquilo. Eu não achei, na verdade, que seria algo tão grave, por isso eu acabei indo desacompanhada, porque meu namorado, naquele dia, ele tinha uma reunião. E eu acho que foi uma das piores decisões que eu tomei assim na minha vida, porque foi muito assustador passar por aquele processo sozinha. Eu cheguei na hora do ultrassom, eu achei que seria diagnosticado apenas um nódulo e na verdade eram vários na minha garganta. Só que aquele que eu tinha sentido era o maior deles. Eu tive um ataque de pânico naquele momento, porque eu fiquei 30 minutos nessa sala e não parava de acender uma imagem bem contrastada na tela, mostrando que havia algo ali que não era usual. Então eu fiquei com muito medo mesmo. E depois disso eu tive que aguardar no hospital pelos resultados do ultrassom. Eu fiquei esperando lá umas 2 horas. E daí o clínico geral, ele me passou para um especialista. Foi daí que a gente foi tentar investigar mais a fundo o que era através de uma punção. Fizemos uma punção no consultório mesmo, só que infelizmente a gente não conseguiu tirar o material completo ali daquele nódulo, porque é uma região muito perto da artéria. Daí ele me passou para fazer uma biópsia nesse hospital, onde eles iriam fazer a biópsia juntamente com uma ultrassom guiada, para ver e para prevenir qualquer incidente ali naquele momento, pelo fato do risco e tudo mais. Gente, fazer aquela punção não foi nada agradável, mesmo fazendo com anestesia. Eu acho que tem tudo a ver com a mão do médico também, sabe? Porque mais pra frente eu fiz uma punção no Brasil e não doeu tanto e foi sem anestesia, então creio que seja a mão do médico mesmo. Mas enfim, eu fui fazer essa punção, foi bem desconfortável, uma sensação como se estivessem te enforcando mesmo, sabe? Mas eu creio que seja a mão do médico, porque nesse primeiro médico não doeu tanto e ele havia feito a punção sem anestesia
E nessa punção que eu fiz com anestesia, doeu bastante, então eu creio que seja uma questão de médico, sabe? A pressão que eles utilizam ali na hora de fazer o exame. E como o material dentro daquele nódulo era bem sólido, foi bem difícil assim de coletar ele. E por isso a questão da dor também. E para fazer o exame você precisa ficar totalmente imóvel, né, para não ter o risco de causar algum tipo de incidente. E, infelizmente os resultados da primeira punção deram inconclusíveis, o que me trouxe um pouco de alívio ali, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha alguma coisa errada em todo aquele processo, porque não é normal o meu pescoço ter um nódulo de 3 centímetros basicamente e estar calcificado. Para realizar essas punções, eu fui acompanhada pelo meu namorado e trouxe muito mais segurança. Mas na segunda punção eu resolvi perguntar pro médico o que ele achava daquele diagnóstico, se ele achava que havia alguma malignidade ou algo do tipo. E de cara ele me disse que poderia ser câncer de tireoide, o que me deixou assim muito assustada. A palavra câncer tem um peso muito forte e me vieram muitos pensamentos naquele momento quando ele me disse isso. Como eu não tinha nenhum grau de conhecimento sobre o assunto, eu já achei que eu poderia morrer, que eu ia perder meu cabelo, porque eu trabalho com a minha aparência, tá num relacionamento que era um pouco recente, então vários questionamentos vieram assim na minha cabeça, muito medo, muita ansiedade, muita preocupação e vários pensamentos assim me consumiram naquele momento e mudaram a minha cabeça, o fato de eu poder perder pessoas. E eu achei até uma negligência médica assim dele ter falado aquilo naquele momento, por mais que eu tenha perguntado, não ter me dado nenhum tipo de suporte, sabe, com relação aos questionamentos mesmo, sabe. Então eu me senti muito desamparada naquele momento e eu não queria falar pro meu namorado, que tava me esperando até então na recepção. Eu comecei a chorar, eu comecei a entrar aos prantos mesmo, a gente teve que parar o procedimento assim. Na verdade a gente não havia começado, né? Ele fez a ultrassom primeiramente e aí ele tava me preparando para começar a punção. Só que eu naquele estado nervosa, né, que tava, a gente teve que parar, ele me deu um momento para respirar. Só que ninguém falou nada sobre as chances de tratamento, sobre as possibilidades de cura, porque no caso, embora o processo seja muito estressante e doloroso, o câncer de tireoide, ele é um câncer que tem as maiores chances de cura. E quem havia me falado isso foi, na verdade, uma das enfermeiras, porque naquele momento, quando o médico saiu da sala, né, para eu me recompor, ela havia dito isso, que é um câncer que tinha as maiores chances de cura. Eu achei muito fofo da parte dela de me falar ali uma palavra de conforto, porque eu tava assim muito mal, gente, eu tava muito mal mesmo. E eu guardei aquilo por um tempo, né, aquela resposta do médico, porque eu não queria também assustar as pessoas ao meu redor com um diagnóstico que poderia não ser possível, sabe, que às vezes poderia não ser real. Então eu resolvi contar pra minha mãe como tinha sido uma experiência. Ela insistiu que eu fizesse um acompanhamento no Brasil, para que ela também pudesse me dar esse apoio emocional, pudesse me acompanhar nas consultas. E com certeza foi uma das melhores decisões que eu pude tomar, por estar em casa, sendo que a conexão com os profissionais traz essa segurança maior, por eles falarem a nossa língua, pelo fato da assistência que o brasileiro tem, de muitas vezes em dar um suporte extra ali pro paciente. Eu sinto que tem muita empatia, sabe, dos profissionais no Brasil, então foi uma decisão muito importante para mim e que, assim, eu sou extremamente grata por ter acontecido dessa forma. Já no Brasil, em dezembro de 2023, eu e minha mãe fomos numa consulta com uma endocrinologista em Goiânia e ela me recomendou um cirurgião de pescoço e cabeça, o Dr. Daniel, para que eu fizesse um acompanhamento com ele e para que ele me pedisse, né, os exames necessários para a gente descobrir o que estava acontecendo. E ele foi incrível, assim, ele me deu muito respaldo, ele me passou exames muito específicos que até então não tinham me passado aqui em Singapura, exames como tomografia de contraste, exames para checar a tireoglobulina. A tireoglobulina é um marcador tumoral, ou seja, quando a proteína está aumentada no organismo, isso pode ser um indicativo
da presença de um câncer. Nem todos os tipos de câncer de tireoide irão aumentar a tireoglobulina no seu organismo, mas ela é um ótimo exame para ser utilizado juntamente com a biópsia, né, que no caso seria a punção. Com o resultado dos exames, nós descobrimos que o meu caso era mais grave do que a gente imaginava. Ele já tinha se espalhado, ou seja, já tinha virado metástase. Diante de todas essas informações, o Dr. Daniel disse que eu iria precisar fazer uma cirurgia o mais rápido possível. E todas aquelas informações me deixaram muito agoniadas pelo fato de estar tão próximo de uma data festiva, né, final de ano, Natal. Meu coração pedia mais tempo, então resolvi seguir os meus instintos e passar o Natal e o Ano Novo e o meu aniversário em Singapura e depois voltar e fazer essa cirurgia. Até porque eu não queria lembrar de todas essas datas em recuperação, então eu perguntei para o médico se haveria problema em esperar um pouco mais, um mês, e ele havia dito que não haveria problema nenhum. Ele viu da gente fazer uma cirurgia no começo de fevereiro, que seria quando eu iria voltar de Singapura. Durante toda a minha viagem para cá, eu estava tentando resolver essas questões burocráticas da cirurgia. Só que infelizmente eu não achei o método de organização deles muito efetivo. Então, a forma como eles estavam lidando com pagamentos, minha mãe foi lá, conversou com a equipe do médico e assim, eu achei o pessoal muito desorganizado. E eu tava sentindo uma coisa dentro de mim pra não fazer a cirurgia naquele momento com aquele médico. Por mais incrível que ele fosse, aquilo foi gerando um pouco de insegurança e eu resolvi não ir adiante com a cirurgia com o Dr. Daniel. Alguns meses antes dessa consulta com o Dr. Daniel, a minha mãe havia falado com uma médica que eu já tinha feito consultas com ela e, por sinal, muito boa. Minha mãe falou ali do meu caso, o que estava acontecendo, a descoberta, né, desse nódulo, e ela falou: consultem com o Dr. Márcio Roberto, que ele é o melhor de Goiânia. Ele fez uma cirurgia na minha sogra e ele tirou um nódulo muito grande da garganta dela e a cicatriz ficou perfeita. A cirurgia foi um sucesso. Eu resolvi seguir uma segunda opinião e fazer uma consulta com o Dr. Márcio Roberto. Dessa forma, eu encontrei um médico que foi responsável pela realização da minha cirurgia, o Dr. Márcio Roberto, que é oncologista e cirurgião de pescoço e cabeça, muito renomado, muito competente, muito bem falado também em Goiânia. Ele me operou no Hospital Araújo Jorge, que por sinal foi assim uma das experiências mais incríveis assim que eu tive. Por mais que fosse uma cirurgia, o pessoal do hospital me deu uma assistência assim incrível. As enfermeiras, o apoio de todo mundo, a nutricionista, sem palavras assim para descrever o apoio que eu recebi dessas pessoas ali dentro. Voltei para o Brasil no dia 28 de janeiro de 2024 e tive uma consulta com o Dr. Márcio, onde ele me passou exames pré-cirúrgicos, ele analisou todos os meus resultados até então. E a cirurgia aconteceu no dia 15 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Para realizar a cirurgia era necessário o jejum das 10 horas da noite do dia anterior até o horário da cirurgia, que seria por volta das 11 horas da manhã do dia 15. E daí depois da cirurgia eu tive que esperar um pouco também para voltar a me alimentar e a beber líquidos normalmente. Me lembro de ter acordado muito estressada no dia, não com medo ou ansiosa, mas estressada, porque houveram uns contratempos no dia da cirurgia, então eu acabei me atrasando um pouco. Então assim que a gente chegou no hospital, nós fomos na recepção, né, para dar entrada e me encaminharam para sala pré-operatória, no meu quarto ali onde eu iria ficar me resguardando depois da cirurgia. Então naquele momento eu já troquei de roupa, coloquei as roupas que eu iria entrar na sala de cirurgia, touca descartável, tudo descartável, e foi um momento de reflexão, porque eu vi que naquele momento nada estava sob meu controle. Eu não ia saber quando iria voltar a trabalhar, dali pra frente eu não tinha mais controle, eu não sabia se ia afetar alguma coisa na minha voz, por causa da cirurgia, porque estava muito perto das cordas vocais. Então eram várias incertezas ali naquele momento, sabe? Muitos medos, com certeza. Eu me senti muito vulnerável. E eu não consegui conter as minhas lágrimas, né? Porque foi um momento muito tocante, assim, de muita
reflexão. Então, até naquele momento, a gente não sabia se seria necessário, de fato, remover a tireoide, né? Porque haviam chances mínimas, mas haviam chances ali dela poder ser salva, né? Então, o Dr. Márcio me informou que uma técnica de congelamento seria realizada ali no meio da cirurgia, onde eles tiram um nódulo e ali mesmo eles conseguem investigar para ver se é maligno ou benigno. E me avisou também que se eu acordasse e houvesse uma sonda no meu pescoço, aquilo ali seria um indício de que a minha tireoide foi removida. Então eu entrei para a sala de cirurgia e fui muito recebida por todo mundo ali dentro, né? As enfermeiras, o anestesista. E o anestesista foi até bem engraçado. Ele tinha por volta de 70 anos e ele veio até mim e perguntou meu nome. E eu respondi. E depois ele me falou o nome dele e eu meio trêmula ali naquele momento. Eu comecei a chorar. E ele virou pra mim e falou assim: nossa, meu nome é tão feio assim? Fiquei muito emocionada, vai entender, né? Mas ele disse que iria começar a aplicar anestesia e de que a partir daquele momento não teria volta. Então fiquei muito emocionada, chorei. Mas ele foi muito divertido ali, me descontraiu bastante antes da cirurgia acontecer. Ele me perguntou o que eu fazia, eu disse que era modelo, ele disse também que tinha uma filha que já foi modelo há algum tempo. E eu acho que aquilo ali é a última coisa que eu me lembro. Deu tudo certo com a minha cirurgia, graças a Deus. Eu me senti muito acolhida e muito respeitada por toda a equipe naquele momento. E eu tenho muito a agradecer a todo mundo que esteve comigo nesse momento. Agradeço demais a Deus primeiramente por ter estado comigo nesse processo, que ressignificou toda a minha história. Pela minha mãe, que esteve ali comigo, segurando a minha mão, desde o momento das consultas até o momento da cirurgia, da recuperação, do tratamento. Ela foi o meu pilar e o meu suporte, assim, inestimável. Quero agradecer também ao meu namorado, que me deu um apoio incrível, trouxe muita positividade para esse processo, não deixou que eu desanimasse, que eu ficasse triste, sabe? Sempre trazendo palavras de conforto. E quero agradecer a todos os meus amigos, os meus familiares que estiveram comigo nesse momento, trazendo uma palavra de conforto, sabe? E fazendo com que eu me sentisse mais acolhida e mais bem recebida e mais amada. Então, para esse vídeo não ficar tão grande, eu decidi dividir ele em 3 partes. E a segunda parte será onde eu vou falar mais detalhes do pós-cirúrgico, de como foi a minha recuperação, dos efeitos colaterais que eu tive, que eu senti depois das medicações. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, se inscreva, né? Porque essa é a forma que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele acaba entregando isso para mais pessoas. Então, se você gostou, compartilhe e sempre deixe seus comentários aqui, porque eu estou muito aberta a receber dicas e tópicos que vocês queiram saber mais. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!